Salve, salve galera, beleza? Vou contar um pouco da relação de Garvey com a propaganda, como Garvey enxergava a propaganda, por que ele achava a propaganda tão importante e algo crucial para a, a autonomia do povo preto, tá? Garvey acreditava que a propaganda era uma das armas mais poderosas de dominação ideológica e cultural, tá? Pois era através dela que o homem branco afirmava sua superioridade sobre os demais povos, e seria através dela que Garvey combateria essa alienação. Então Garvey já deixa claro que ele entendia que era através da propaganda que o branco subjugava os outros povos, principalmente o povo preto, e que seria também através dela que Garvey iria libertar o povo preto, né, através da propaganda. A Unia foi uma poderosa fonte de propaganda garveísta, né, usada desde sua criação em 1917 para propagar as ideias nacionalistas pretas. A Unia realmente, né, e o Negro World foi um dos principais meios de disseminação de propaganda garveísta. Tá? Em meados de 1924, Garvey decidiu mudar a estratégia de propaganda da Unia, dado que o contexto histórico da época, a Revolução Russa e a guerra, né, a Segunda Guerra Mundial, não permitiam que a Unia fosse tão explícita em suas colocações. Mas a essência da mensagem era a mesma, né? Então, se em 1924, final da Primeira Guerra, a Revolução Russa, que a Guerra Fria, e deixava os ânimos meio ali difícil, né? Um clima meio difícil para Garvey chegar com um discurso tão radical como era o dele, né? Então a Unia teve que segurar um pouco o discurso, a essência era o mesmo, falava a mesma coisa com palavras diferentes, para impedir censura, para impedir processos e repressões mais fortes dos governos, né? Em meados de 1924, Garvey decidiu mudar a estratégia de propaganda da Unia, né, dado esse contexto histórico da época, né. Da propaganda da Unia, dado o contexto histórico da época, né, a Revolução Russa e a guerra fossem explícitas, as colocações, a mensagem era a mesma. Garvey queria propagar a autoconfiança racial do povo preto através da sua organização, e assim o fez, né? Um dos principais objetivos da disseminação de propaganda garveísta era aumentar a autoestima do povo preto. Esse foi um dos maiores princípios de Garvey. Garvey via que o preto não tinha autoestima, o preto não tinha referência, o preto não se amava, e esse foi um dos principais focos da propaganda de Garvey, divulgar de como nós temos valor, como nós somos importantes, como nós somos inteligentes, somos capazes e que nós só precisamos de nós. Então esse foi um dos principais focos da propaganda garveísta, né? E realmente, né, pô, até hoje o povo preto sofre muito, né, fica muito acanhado, tem muita baixa autoestima, e Garvey trabalhou bastante para elevar essa autoestima do povo preto, tá? Ah, um dos principais métodos de propaganda utilizados era a produção artística e a religião, assim como eram feitas gravações fotográficas de discursos de Garvey e da banda Black Star Lines, que eram exibidas no Salão da Liberdade, né? Então Garvey trabalhava bastante com teatro, com músicas, sempre com enaltecendo o povo preto, ele enaltecendo as nossas características. Ele trabalhava bastante com as apresentações, que era uma coisa mais fácil da galera absorver, né? Mais fácil, por exemplo, do que ler, pegar e ler um texto, é você ouvir uma música, é você ver uma peça de teatro. Então, Garvey, juntamente com a Unia, trabalhava bastante nisso, tá? Ah, os embaixadores e comissionários também tinham a missão de disseminar as ideias de Garvey. Eles rodavam o mundo espalhando a mensagem e a literatura preta, né? Então Garvey, ele elegia embaixadores que literalmente era como missionários, né? Saíam por todas as partes do mundo disseminando as ideias de nacionalismo negro, de autonomia, as ideias de Garvey, tá? E não tem como falar da propaganda garveísta sem falar do Negro World, né? O Negro World era o jornal oficial da Unia e principal meio de disseminação das ideias de Garvey, né? Esse jornal era divulgado as principais notícias que importavam para o povo preto, além de disseminar as ideias de autonomia de Garvey, né? É fácil de imaginar com isso como o Negro World foi atacado, perseguido e censurado em basicamente todos os países que ele existiu, né?
E era bem interessante, porque até nos períodos de censura, até no próprio Estados Unidos e em outros países, o Negro World, ele circulava de forma clandestina, né? De mão em mão mesmo, né? Como era o jornal naquela época, eles imprimiam, produziam, imprimiam várias cópias e iam passando de mão em mão. Tinha contrabando de Negro World, né? E ao redor do mundo. Então foi um dos principais meios de disseminação de propaganda garveísta até. No próprio Estados Unidos, o Negro World nunca chegou a ser oficialmente banido, né? Mas era muito mal visto e havia muita repressão sim a negros que eram vistos como Negro World, né? Então basicamente ele era liberado oficialmente, mas era algo muito mal visto e na prática acabava tendo sim bastante perseguição. O que dá para tirar dessa lição do que Garvey ensinou para nós é que a importância mesmo da propaganda, a importância da narrativa, né? Quem domina a narrativa domina os fatos. Você pode estar errado, você pode estar mentindo, mas se você cria uma boa narrativa, se você cria uma grande propaganda, se você conta aquilo várias vezes, acaba se tornando verdade. E isso fica muito evidente durante a história do mundo mesmo, né? O mundo é dominado e as ideias são dominadas por quem cria melhor as narrativas, por quem dissemina mais através da propaganda suas ideias. E Garvey, sagaz como era, percebeu isso muito rápido, né? E começou a disseminar suas ideias através de forte propaganda durante toda a sua vida para o mundo inteiro, né? Então essa é a principal lição que eu tiro. A propaganda é muito importante, criar textos, criar vídeos, porque você pode estar certo, mas você vai perder para o cara que está mentindo e tem uma boa propaganda, tem uma boa narrativa. Essa que fica a lição.